Hoje a gente vai falar sobre o tema Você se casou com a profissão dele. E se a gente for perceber quantas são as mulheres que às vezes principalmente os médicos, principalmente os bombeiros, que são as profissões que exigem muito, que a pessoa vai estar muito tempo fora de casa. Então a mulher muitas vezes vai ter que passar datas comemorativas sozinha, sem a presença do marido. E às vezes isso frustra muito. Só que a gente tem que entender que quando a mulher ela casa com alguém que tem uma profissão assim, ela está casando não só com o marido, ela está casando com a profissão dele. E a autora ela relata aqui que tinha uma mulher que ela estava muito frustrada com o marido porque ele trabalhava sempre fora, e ela estava muito triste porque ela passava muito tempo sozinha e ela ficava muito frustrada, né? E até que um dia ela foi chamada para um grupo de oração com outras mulheres, e ali ela viu que aquelas mulheres viviam ao mesmo que ela, tinham maridos que estavam em profissões também que exigiam estar muito tempo fora, só que essas mulheres eram felizes, e essas mulheres elas reagiam de forma diferente, elas estavam felizes mesmo os maridos passando muito tempo fora. E aí daí ela foi ver que essas mulheres tinham Jesus na vida delas. Então foi aí que ela começou a se dedicar e ter Jesus também na vida dela. E depois que ela teve Jesus, aceitou o Senhor Jesus e realmente teve Jesus na vida dela, ela começou a ficar feliz e ter a profissão do marido, aceitar a profissão do marido. E eu não sei aqui vocês, eu não sei se alguém aqui passa por isso. Até quando eu coloquei esse resumo, né, faz um tempinho, a Adriana, ela me escreveu e falou, esqueceu de escrever caminhoneiro, porque ela é casada com um caminhoneiro e às vezes ele viaja sozinho e ela fica em casa sozinha. E eu falei, não, eu só coloquei essas profissões porque é o que estava no livro. Então eu não coloquei caminhoneiro porque a autora acabou não colocando. Mas isso é muito importante para as solteiras, isso é muito importante para as casadas, mas principalmente para as solteiras que vão casar. Então, às vezes, ela fala, eu queria muito casar com médico, eu quero muito casar com bombeiro, eu quero muito casar com um presidente, mas elas têm que entender os sacrifícios que vão estar atrás dessa profissão. E eu lembro do meu casamento, né, quando eu casei com o Matheus, não é a profissão, mas eu lembro que o primeiro dia que a gente foi conversar sobre, né, a gente foi se conhecer, então o primeiro dia ele já falou, olha, eu tenho vontade de voltar para o Brasil, então você vai querer voltar comigo? E eu falei sim, porque a gente, quando casa com o marido, a gente tem que ir para onde o marido vai, né? Porque ele sabe que eu tenho a Yane, e então ele falou, mas você vai deixar sua filha aqui? Então eu falei, quando até lá a gente ir embora, ela já tá de maior, e agora ela já tá de maior. E a gente tem que entender que os filhos, eles vão crescer e vão casar. Por exemplo, minha mãe, né? Ela tem uma filha que está aqui na Alemanha, tem outra filha que está em São Paulo, tem um filho que está em Natal, tem outro que está em Nísia. Então, assim, os filhos vão se casar e vão criar asas e vão voar. Então, a gente que é casada, a gente não pode deixar os nossos maridos, priorizar os nossos filhos e deixar o nosso marido. Porque o marido, quando a gente cuida do nosso marido, cuida da nossa esposa, cuida do nosso casamento, a gente vai ter um companheiro pro resto da vida, até que a morte nos separe. E às vezes a mulher ou o homem coloca o filho na frente do casamento, na frente do marido, na frente da esposa, e aí acaba que aquele casamento é frustrado, ou até acaba aquele casamento, e quando vai ver o filho, aí perdeu o casamento por causa dos filhos, né? É a mesma coisa, imagina eu falar assim, né? Eu falo para o Matheus, não, eu não vou embora para o Brasil, né? Eu teria perdido a pessoa que ele é, maravilhosa, e aí um dia a Yane ia casar e eu não ia poder cobrar dela, olha, eu não fui embora pro Brasil, eu não casei com o Matheus por causa que eu escolhi você. E o que ela vai falar para mim? Mãe, mas eu não pedi isso à senhora, né? E ela vai casar e vai ter a vida dela, e só Deus sabe com quem que ela vai casar. Se ela vai casar com alguém da Alemanha, se ela vai casar com alguém do Brasil, dos Estados Unidos, não sei, mas Deus sabe. Mas o que eu quero dizer é que no meu caso não foi profissão, mas no meu caso foi alinhado isso desde o início, né? E nós
estamos nos planejando para voltar para o Brasil realmente, né? E eu não posso agora chegar e dizer, não, eu não vou mais embora para o Brasil, porque foi algo que já foi alinhado desde o início. E isso é que as mulheres têm que entender, principalmente vocês solteiras, né? Que vão um dia casar, então vocês têm que ter um entendimento que se você casar, você vai estar casando com a profissão dele, né? E independente da profissão, independente da situação, se Jesus está no seu casamento, então tudo vai ser muito mais fácil. É como se você dissesse assim, Jesus tem que estar no meu barco, né? Quando Jesus está no casamento, quando Jesus está na nossa vida, é tudo diferente. Porque a gente não pode casar para fazer o outro feliz. A gente não pode casar porque você pensa assim, a profissão dele vai dar muito dinheiro, então eu vou casar com um médico porque o médico vai ganhar muito dinheiro, mas ela esquece, a pessoa que vai casar com o médico, esquece quantas vezes ele não vai estar em casa, quantas vezes ele vai estar de plantão, quantos aniversários, quantas datas comemorativas, né? Aquele médico não vai estar presente. E se a pessoa não está preparada emocionalmente e mentalmente, ela vai ficar frustrada, né? Então, seja o que for que a gente for fazer, a gente seja uma profissão, seja algo que você vai fazer, você tem que ter na sua mente que aquilo ali você tem que estar preparada para o que vai vir junto. É do mesmo jeito, a pessoa quer trabalhar, eu quero trabalhar da aeromoça, mas ela tem que estar preparada, que ela vai ter que viajar muito. Por exemplo, eu não tenho como ser aeromoça porque quando eu viajo de avião, eu tenho muito dor no ouvido. O meu ouvido dói muito, eu tenho que sempre colocar um tampão. Mas eu tenho um sonho, eu tenho um sonho de ser aeromoça. Mas como que eu vou ser aeromoça se eu tenho essa dificuldade? Então, tudo que a gente for fazer na vida, a gente tem que estar preparados para aquilo que vem junto com aquilo que a gente quer. Da mesma forma, a pessoa vai casar, mas ela tem que estar preparada para o que vai vir junto do casamento. Da mesma forma, ter um filho. A gente quer ter um filho, mas a gente tem que estar agora preparada para as dificuldades que vai ter em criar um filho, né? E até agora, assim, tem sido uma bênção, sabe? Assim, Helena é um amor, mas a gente tá entrando agora naquela fase... Deixa eu passar aqui. Mas a gente tá entrando naquela fase agora que é a fase... Esqueci o nome, mas é que quando ela completa 3 a 4 semanas, ela só quer colo, ela não quer ficar no berço, ela não sabe se ela quer mamar, então ela fica muito inquieta. Então, se a pessoa não está preparada emocionalmente, fisicamente, assim, ou espiritualmente, às vezes a pessoa se estressa, a pessoa fica nervosa, e se você não tem um companheiro que está do seu lado, só que, às vezes, um companheiro que vai te ajudar, então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero muito ter um filho, eu quero muito ter isso, mas ela não entende o que vem junto com aquilo, o pacote que vem junto com aquilo. Então, muitas vezes eu estou assim amamentando a Helena e eu olho para o céu e falo assim, Senhor, obrigado que Helena é uma bênção, que a Helena é saudável. E esses dias eu vi uma reportagem de um segredo que o milionário deu para você ter sucesso com como você pensa na sua mente, é que para qualquer problema que você tiver, você sempre pensar 3 coisas positivas. Por exemplo, ele até deu o exemplo lá. Meu carro estourou o pneu na rua. Então, em vez de eu começar a reclamar, falar, mas que bom que eu tenho as ferramentas aqui no meu carro para consertar. Mas que bom que fulano de tal tá junto comigo aqui no carro. Que bom que foi só um pneu, mas eu tenho um pneu reserva. Então, para um problema que acontece na sua vida, você tem que procurar rápido 3 soluções. Então, às vezes, quando eu não estava conseguindo, tinha momentos assim que Helena trocava o dia pela noite, né? Teve noites que aconteceu isso. Então, a primeira pensamento que vem é de você começar a querer reclamar. Mas aí eu sempre busco o positivo, né? Mas que bom que ela é saudável. Mas que bom que o meu parto foi tão rápido. Mas então eu busco, porque senão aquilo que poderia ser algo bom vai se tornar pesado. E o que eu vejo mais na internet é memes de mães reclamando dos recém-nascidos. E realmente não é fácil cuidar de um recém-nascido, mas
quando você se prepara mentalmente, quando você se prepara fisicamente, quando você busca o positivo, quando você busca a gratidão, fica muito mais leve. E é isso para o casamento, é isso para a profissão, é isso para tudo que a gente for fazer na vida. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Seja o que for a profissão do seu marido, seja o que você está fazendo agora, busca as coisas positivas. Entenda que tudo que você quiser na vida sempre vai ter os desafios. Nada é o mar de maravilhas. Flores, né? Só flores. Mas quando a gente tem essa mente de gratidão, quando a gente tem um pensamento de agradecer, tudo vai ser mais leve. Por exemplo, ontem ela chorou muito mais. Porque aí a Dola veio aqui em casa e eu perguntei, é normal que ela tá chorando muito assim? Ela falou, sim, é porque essa é a fase de crescimento. Esse momento ela vai querer ficar mais no colo, não sabe o que não sabe se quer mamar, não sabe que se quer ficar no berço, mas ela quer mais estar próximo de vocês agora. Aí eu pensei assim, mas quanto tempo vai durar essa fase? Ela falou, uns 2 semanas. Aí eu falei pro meu esposo, só que ontem foi tenso, mas aí a gente procurou levar isso de uma forma mais leve e hoje já ela não chorou tanto, hoje ela tá mais no nosso colo, mas não tá chorando. E tem também a fase dos gases, das cólicas, e a gente tem pesquisado como tirar os gases, né, fazer com as perninhas, então a gente tem sempre se informado e procurado manter a calma, né, e é muito importante quando você tem alguém do seu lado que vai te ajudar, que não vai ser um peso, né, às vezes eu fico pensando assim que, né, a criança nesse momento, principalmente agora nessas 2 semanas, que fica mais chorando, mais inquieta, eu fico pensando, meu Deus, como deve ser uma criança que é criada num lar onde há muitas brigas, onde a pessoa não tem uma estrutura emocional boa, onde o casal não se entende bem, como deve ser difícil, porque eu e meu marido nos damos bem, a gente é tranquila aqui em casa, e se a gente não tiver aquele momento assim, se a gente não fosse assim unidos e não tivesse bem um com o outro, como seria difícil cuidar, porque a criança tá chorando, não sabe se quer o peito, não sabe se quer o que ela quer, mas a gente sabe que vai passar e a gente se une mais nesse momento. Mas eu fiquei esses dias pensando, né, de ontem pra cá, porque foi assim, de ontem pra cá que ela ficou assim, e aí eu até pensei, gente, eu falei assim, amor, eu acho que eu não vou fazer live. Só que o Espírito Santo falou bem forte. Quantas vezes você vai parar de ficar procurando motivos para não fazer live? Sempre vai vir alguma coisa. E eu falei, realmente, eu vou fazer live. Se ela chorar, então eu paro, ou meu esposo vem e continua, mas eu não vou deixar de fazer live, porque sempre vai vir uma situação pra, né, acontecer. E eu tava com medo de quando eu começasse a fazer a live, ela começasse a chorar, querer colo, querer teta. Mas eu falei, mas o Espírito Santo falou, mas agora você vai fazer. Para de dar desculpa, para de fugir. E eu tô aqui obedecendo e fazendo a live novamente. E é isso, gente.